Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Vamos agora dar continuidade às nossas videoaulas e essas nossas videoaulas, algumas delas agora, eu quero começar com vocês fazendo o seguinte, fazer exercícios, tá? Do que a gente já viu na parte teórica. Então, a partir de agora, nós vamos ter aí umas videoaulas só de prática na resolução de exercícios, para que o que a gente viu já possa ser mais fixado, mais aprofundado, ok? Então, como nós começamos com a parte de reprodução e terminamos toda, então agora eu vou trazer uma bateria de exercícios para que a gente possa resolver aqui, tá? Em virtude do que já foi abordado, como eu já falei para vocês, ok? Então, nós temos aqui, eu coloquei aqui o tema da nossa aula, aula 7, ok? Nós temos aqui a resolução de questões, reprodução e ciclos de vida. E dentro de reprodução, vamos observar aqui reprodução assexuada, reprodução sexuada, um pouco da parte humana e os ciclos de vida, do qual eu abordei com vocês quando estava trabalhando aí o tema reprodução, tá? Ok? Então vamos lá. Primeiro slide. Terceiro slide e primeira questão. Nós temos aqui o seguinte: quanto à partenogênese, é correto afirmar? Bom, partenogênese, ela se enquadra num grupo de reprodução especial aí, tá? Tipo de reprodução sexuada especial. Alguns autores não gostam de considerar, mas na realidade, tá? Ela, juntamente com algumas outras variedades, se enquadra aí nesse grupo especial. Então, o que é a partenogênese? Na questão original, vocês vejam que é uma questão bem recente, de 2020, não vem essas figuras, tá? Eu coloquei aqui porque para ilustrar onde eu posso observar a partenogênese. Então, observo em abelhas, observo em bananas, tá certo? E o que é interessante aqui nessa partenogênese é que ela é um tipo de reprodução aonde o ser vai se desenvolver, o novo ser, a partir de um óvulo não fecundado, tá? E banana, por exemplo, aqueles pontinhos pretos que a gente vê, na sua grande maioria são óvulos não fecundados. Se fossem sementes, eles seriam bem maiores, tá? Então, as bananas, elas costumam se reproduzir dessa forma, ok? E para se ver sementes, é mais difícil se observar em uma banana. Então, quando se falar em partenogênese, você vai pensar em quê? Um óvulo que não foi fecundado e que ele vai se desenvolver. A partenogênese, ela vai se diferenciar aí em três tipos, né? No que nós chamamos de arrenótoca, telítoca e deuterótoca. Eu vou deixar para tocar nesse ponto lá na frente, porque a gente vai ter uma questão que fala um pouco disso daí. Mas vamos analisar aqui as questões. Então, nós temos, primeira questão, ocorre quando o óvulo é fecundado pelos espermatozoides? Eu falei há pouco que é um óvulo não fecundado que se desenvolve um novo ser. Errado. É a reprodução sexuada que ocorre em maior frequência em insetos? Não. Em alguns insetos, como abelhas. O embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrer fecundação? Sim. Então, nós temos aqui, o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrer a fecundação, ok? Então, essa daqui é a resposta certa. É um tipo de reprodução assexuada em que o óvulo é fecundado? Não. Então, não ocorre fecundação de óvulo, muito menos se for assexuado, ok? Então, a alternativa C responde a questão 1. Segunda questão. Em relação aos tipos de reprodução assexuada existente nos seres vivos, ele quer que nós assinalamos aqui a incorreta. Bom, a letra A me diz, a reprodução por partenogênese ocorre quando há troca de gametas? Bom, frisamos bem na questão anterior que não ocorre fecundação, não tem troca de gametas. É de um óvulo não fecundado que se desenvolve um novo ser. Então, esta daqui é que é a questão incorreta. B. A reprodução por brotamento ocorre quando há formação de brotos em várias áreas do corpo. Em várias áreas, tá? Em várias áreas, vamos só consertar aqui um pouquinho, em várias áreas do corpo. Cada broto forma um novo ser vivo. Ok, tá correto.
Reprodução por fragmentação ocorre quando partes de um ser vivo se soltam e originalmente originam novos seres. Também está correto, tá? Existe um outro processo chamado esquizogênese, em que o ser vai se formando e até ele estar todo formado é que ele vai se destacar. Um pouco diferente do que seria a fragmentação. Bom, reprodução por bipartição ocorre quando uma célula se divide em duas ou mais. Então, é a famosa divisão binária. Reprodução por esporulação ocorre pela liberação da célula especializada, conhecida como esporos. Então, esporulação produz, por exemplo, esporos aí. Então, a alternativa A é a incorreta e que responde à segunda questão. Bom, questão de número 3. Tubarão fêmea tem crias. Após passar 4 anos sem macho. Em 2014, mesmo sem fecundação, Leone, um tubarão branco, tubarão zebra, fêmea, colocou ovos com embriões em seu interior. E o que intrigou os cientistas foi o fato de que ela estava separada de seu parceiro desde 2012. E os pesquisadores tentaram incubar, mas os embriões não se desenvolveram. Bem interessante isso daí, né? Leone é a primeira espécie a apresentar esse tipo de reprodução. E um vertebrado, um tubarão. Assim, analise as afirmativas a seguir. Então, nós temos aqui. Primeira alternativa. Na reprodução sexuada ocorre variabilidade genética? Sim. Consiste habitualmente na união de dois gametas sexualmente opostos? Sim. Os gametas masculinos e femininos podem ou não apresentar diferenças quanto à forma e tamanho, sendo que na oogamia eles são idênticos em forma e tamanho. Opa! Aqui vai englobar o conhecimento que você vai ter com relação aos tipos de gameta. Então, existem gametas oogâmicos, heterogâmicos e isogâmicos, tá? Bom, o que é um gameta oogâmico, que vai culminar aqui com a oogamia? É quando você tem aí o gameta feminino, maior que o gameta masculino. Então, eles não são idênticos na forma e tamanho. Eles já têm o quê? Tamanho e formas diferentes. Agora, ambos são móveis aí, tá? Perdão, vou recapitular. Só quem é móvel é o gameta masculino. O gameta feminino, ele é imóvel. Então, tá errado por quê? Porque quando é orgânico, eles são diferentes na forma e no tamanho. E o masculino, ele é móvel, o feminino é imóvel. Ok? Bom, estrobilação é uma forma... só para mim recapitular aqui, quando se diz que é heterogâmico, os gametas, então ambos são diferentes, ok? Na forma e no tamanho, mas aí ambos são móveis. E quando se diz que eles são isogâmicos, então eles vão ter forma e tamanhos iguais, ok? E também aí ambos são móveis, só para identificar aí qual a diferença do que é orgâmico, heterogâmico e isogâmico. Bom, a estrobilação é uma forma de reprodução assexuada, observada em alguns pólipos, cujos quinidários, alguns pólipos do grupo dos quinidários, os quais formam numerosos fragmentos chamados éfiras. Isso daí é as medusas jovens, então tá correta essa questão aí, ok? Bom, aí nós temos a conjugação, é uma forma de reprodução observada, por exemplo, em algas unicelulares e protozoários, acarretando um certo grau de variabilidade entre os indivíduos envolvidos. Pode sim ser observada nesses seres, como também observada em bactéria, outro tipo de reprodução sexuada especial. 4. Na partenogênese, ocorre a formação de um embrião a partir de um único gameta. Nas abelhas, Apis mellifera, por exemplo. Ocorre também a partenogênese denominada arrenótoca, pois o óvulo não fecundado origina partenogeneticamente apenas machos. Bom, quando a gente fala assim que se enquadra um tipo de reprodução sexuada especial, você vê que mesmo não tendo a fecundação, mas existe o que? Vai partir de um gameta. E eu só observo gametas aonde? Em seres que se valem de reprodução sexuada. Mas, como eu disse a vocês, destacando aí os tipos de partenogênese, quando ela é arrenótoca, é porque ela só origina machos. Isso é observado em abelhas. Quando ela é
telítoca, ela origina apenas fêmeas. Isso é observado em certos insetos e determinados vermes aquáticos. Quando ela é deuterótoca, aí ela vai originar tanto macho quanto fêmea, e isso é observado em pulgões, ok? Então, A2, A3 e A4 tá aí, tá correta, nessas assertivas, então eu vou marcar aqui a letra D como resposta correta a essa alternativa, ok? Então, vamos lá. Questão 4. A questão 4, de cara, o que eu já observo aqui? Eu observo um tipo de reprodução sexuada observado em bactérias. Que tipo de reprodução é essa, professor? É a reprodução por conjugação. Ou seja, você está vendo aqui uma bactéria transmitindo seu material genético para outro, plasmídio aqui para outro. Então, essa que está recebendo, ela vai passar o quê? A ser diferente, ela vai ficar com uma configuração parecida dessa que está doando. Então, aqui você vai ter o quê? Você vai ter uma bactéria agora que ficou diferente do que era antes na sua configuração genética. Então, ela está modificada assim. Nesse caso, quando ocorre a transferência de material de uma para outra através de uma ponte citoplasmática, nós dizemos que é a conjugação. Tá? Não confundir com transdução, que tem a participação do vírus bacteriófago, e nem transformação, que é quando uma bactéria se vale de englobar restos mortais de uma bactéria que outrora era viva. Okay? Então, bactérias reproduzem-se basicamente por bipartição, mecanismo assexuado, em que um indivíduo dá origem a dois outros, geneticamente idênticos entre si. O aumento da variabilidade genética nas bactérias ocorre por mutação ou por transmissão de material genético que pode se dar por meio de 3 mecanismos: transdução, transformação e conjugação. Então, o que nós temos aqui é a conjugação. E a partir dessa análise, vamos para a alternativa. Vamos analisar as alternativas e marcar aí a correta. Bom, eu trouxe a mesma imagem para cá, tá? Quando eu falei a vocês que é conjugação, eu não vou perder meu tempo lendo letra A. Eu não vou perder meu tempo lendo letra B, porque eu já identifiquei transformação, já identifiquei transdução, e nem vou ler a letra C, onde ele tem transformação. Eu vou ganhar tempo, porque eu já sei do que se trata, tá? E vou ficar de analisar apenas 2 alternativas. Então, analisando a letra D, ele me diz, é um caso de conjugação bacteriana, onde ocorre transferência direta de DNA de uma bactéria para outra, por meio de uma ponte citoplasmática que se estabelece temporariamente entre essas bactérias. Certo? Essa ponte ela vai se dar por estruturas ali, os pílulas, as fibras como se chama, e aí é temporária porque depois se desfaz. Então, resposta correta, alternativa, letra D. Por que a E está errada? Porque ele está dizendo que ocorre transferência de DNA de uma bactéria para outra por meio de um vírus do tipo bacteriófago. Isso se chama, quando ocorre a participação de um vírus, o processo é chamado transdução. Por isso que a letra E está errada. Bom, aqui nós temos, nessa questão, um espermatozoide e o óvulo. Então, o espermatozoide aqui adentrando o óvulo, tá? Para responder essa questão, é necessário nós sabermos do que está se tratando, interpretar. Então, eu sei que o espermatozoide ele é composto da cabeça, aqui na ponta fica o acrossoma, bem aqui, que é mais claro, é o núcleo, tá? Bem aqui a peça intermediária, rica em mitocôndrias, que estão produzindo energia para que o cauda, o flagelo, possa aí se movimentar em direção ao óvulo. O que eu vou observar também aqui? Eu vou observar essa primeira parte aqui, eu vou chamar de corona radiata. Alguns autores chamam de corona radiada. Essa parte aqui é a zona pelúcida. Tá? Aí você está vendo aqui, essa parte aqui é o citoplasma, ok? E aqui é a parte haploide do espermatozoide penetrando aqui no citoplasma do óvulo. Essa parte haploide, como a gente chama, é o núcleo. Então, as mitocôndrias que estão aqui, elas não vão. Por isso que nós só herdamos mitocôndrias maternas, porque aqui estão já no óvulo. As 2 espermatozoides provenientes do nosso pai, não herdamos. Então, com relação aí vem, a figura ilustra o processo de fecundação nos seres humanos. E, com relação aos eventos ilustrados, relacione ao processo de fertilização.
E pode-se afirmar que é o número. Então, fertilização é o mesmo que concepção, mesmo que fecundação. E aí a letra A me diz 5, número 5. Cadê o número 5? Aqui. Ele diz, representa o citoplasma da ovogônia, diploide. Bom, já começou a errar. Não é ovogônia, e sim óvulo. Ovogônia lá atrás, quando está começando ali, é assim que começa a meiose ali, tá? Na fase embrionária ainda. Então, outro erro, na fase não é diploide, nessa fase aqui não é diploide, é haploide. Por quê? Porque aqui já é o ovócito 2, onde está sendo aí, sofrendo a penetração do espermatozoide, ok? Bom, dizer que a gametogênese feminina só tem início após a fecundação, não, ela termina após a fecundação. Então, totalmente errada a letra A. Letra B, número 4, representa o núcleo haploide do espermatozoide adentrando no ovócito 2 em fase final da meiose. Ah, eu disse agora há pouco que ele era o núcleo haploide do espermatozoide e só complementou tudo que eu já tinha falado antes. Então, a letra B, essa sim, meus queridos, é a resposta correta para essa alternativa. Mas vamos analisar as outras. Vamos encontrar o erro da letra C, por exemplo. Qual é o erro da letra C? 1. Representa uma espermátide haploide. Bom, aqui já é o espermatozoide já maturado, maduro, já no ponto de fecundar. Tá? A espermátide, ela vai ser convertida, digamos assim, ela vai passar por um processo chamado espermiogênese, tá? Na qual esse processo é a diferenciação da espermátide em espermatozoide, ok? Bom, então 1 está falso. 3. Representa a cariogamia para a formação do zigoto. 3 é a zona pelúcida, é o espermatozoide abrindo ela aqui, porque no acrossoma tem enzimas que vai dissolver essas paredes aqui. Então, o processo de cariogamia seria esse núcleozinho aqui está se unindo ao núcleo do óvulo. E não estamos observando isso. Então, letra D está errada. 2. Representa o vacúolo digestivo derivado de mitocôndrias atuando na abertura da membrana do ovócito 2? Não. O 2 que ele está ilustrando aqui, se para poder abrir aqui, por exemplo, seria enzimas produzidas aqui no acrossoma. O acrossoma ele deriva do vacúolo, ele é produzido pelo complexo golgiense. Complexo golgiense. Então, letra E também errada, ok? Vamos passar para a próxima. Então, nós temos aqui o seguinte. Questão 6. Observe o esquema e, nesse esquema, o que eu posso ver aqui? Um único óvulo fecundado que originou 2 células. Isso é um caso típico de gêmeos verdadeiros, monozigóticos, univitelinos, tá? E só com essa observação eu descarto a letra B, porque aqui ele vai me perguntar se considerando a ocorrência de mutações é correto afirmar que ao nascerem os gêmeos, mas eu não vou nem entrar em detalhe não, vou só dizer que aqui é um óvulo que foi fecundado, aqui é outro óvulo que foi fecundado. Então, nesse caso aqui, você tem 2 óvulos fecundados e esses 2 óvulos fecundados, cada um originou um novo ser. Então, aqui você tem os gêmeos falsos, fraternos. Univitelinos são sempre do mesmo sexo. Vejam, aqui essa célula está se dividindo. Aqui foi que ela se dividiu em 2, uma para cá, outra para cá. Aqui não, continua uma. Então, são sempre do mesmo sexo. Os falsos, fraternos, eles podem ou não ser do mesmo sexo. Aí, o que nós observamos aqui, ó? Nós temos o seguinte. Como resposta à alternativa 6, nós temos gêmeos. Desconsiderando a ocorrência de mutações, é correto afirmar que, ao nascerem, os gêmeos monozigóticos apresentarão o mesmo genótipo e o mesmo fenótipo. Sim, porque já que eles são idênticos, eles têm que ter o mesmo conjunto gênico e as mesmas características. Por isso que a letra A envolve aqui essa é a resposta correta, tá ok? E aqui pega um pouquinho de genética. Bom, dizigóticos não apresentarão o mesmo genótipo, muito menos os mesmos fenótipos, tá? Monozigóticos obrigatoriamente tem que ser igual, então a letra C está fora. Dizigóticos apresentarão o mesmo genótipo? Não, nunca. E monozigóticos tem que apresentar tanto genótipo como fenótipo igual, bom?
Bom, na questão 7, também mistura um pouquinho de genética aí, tá? Principalmente quando você trabalha aí com herança ligada ao sexo. Então, se vai falar em daltonismo, é uma herança recessiva ligada ao sexo. Aí tem Olinda, deu à luz a gêmeos, sendo uma menina e um menino, sem ter realizado o tratamento para engravidar. Além disso, o menino nasceu daltônico e a menina normal, não daltônica. A partir dessas informações é possível concluir que os gêmeos desse caso são. Bom, se nasceu de sexos diferentes, então nós já sabemos que não são univitelinos. Logo de cara eu elimino a letra A letra C, a letra D e a letra E. Vejam que eu já respondia, eu eliminaria de cara a letra A letra C. Então, duas. Mas aí eu sei que eles são fraternos, então eu ficaria com a B, a D e a E. Mas como eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento de genética nessa questão aqui, eu tenho que entender que o daltonismo ela é uma herança recessiva ligada ao sexo. Bom, somente a mãe é quem vai transmitir para o filho masculino aí, tá? Por quê? Porque ela é ligada ao X. Então, o pai sempre vai, se for para nascer homem, o pai sempre libera Y. E a mãe é quem está liberando o X. E a mãe é quem vai liberar o X recessivo com o problema. Já nas mulheres, elas, para poderem ser daltônicas, elas têm que receber do pai e da mãe. Porque se ela tiver só um ou outro, ela vai ser portadora, mas não apresenta. E aí, como resposta a essa questão aqui de número 7, eu vou ter aqui, por exemplo, a letra B. Por quê? Porque foi o que eu acabei de falar. Fraternos, podendo o pai ser normal, já que, como é que eu vou saber que o pai é normal? Porque se a filha veio normal, o pai, então, subentende que ele é normal. Porque se ele fosse recessivo, tá? Se ele fosse recessivo, estava ligado ao X. E ele é quem transmitiu o X para poder nascer uma menina. Então, a menina tinha que nascer daltônica. Mas como nasceu um filho homem, então ela recebeu de quem? Da mãe, que é portador para o gene do daltonismo. Então, resposta correta, B de bola. Bom, questão 8. A gravidez é um período em que a mulher passa por diversas mudanças físicas e hormonais e que pode causar enjoos e cansaço. Acerca do assunto e do conhecimento adquirido, assinale a alternativa correta. Temos aí. A ovulação é um período do ciclo menstrual em que há um aumento do nível de estrógeno e progesterona, de estrógeno do hormônio luteinizante. Bom, isso daqui é com toda certeza a resposta correta. Porque quando dada a ovulação, e lá naquelas aulas mostrei gráfico a vocês, tá, ocorre sim o aumento do hormônio luteinizante, tá, lá no 14º dia. Ok? Bom, o erro da letra B, o hormônio da gravidez é o beta-HCG, gonadotrofina coriônica, não progesterona. Erro da letra C, após a fecundação do óvulo e a respectiva implantação no útero, o hormônio luteinizante é quem mantém o revestimento do útero até que a placenta esteja madura? Não, é a progesterona ali, principalmente ela. D, o hormônio gonadotrofina coriônica humana começa a ser produzido no momento da fecundação? Não, em base aí são 10 dias mais ou menos para que ele possa ocorrer sua produção. Então também a letra D está fora. Os testes de gravidez de farmácia têm base na presença do hormônio progesterona? Não. É gonadotrofínica coriônica, beta-HCG ali na urina. Então só a letra A responde corretamente. Na 9ª questão, em relação ao sistema reprodutor humano, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso. Então vamos lá. A próstata é uma glândula responsável pela produção de espermatozoides? Falso, porque espermatozoides é produzidos lá nos túbulos seminíferos e armazenado no epidídimo. E a testosterona é produzida nos testículos. Tá? Bom, então é falsa. Qual a função da próstata? A função da próstata é produzir o líquido prostático, onde ele vai ali neutralizar o pH ácido da vagina. A uretra masculina é comum no sistema reprodutor e excretor, ou seja, por ela sai semiurina, com certeza. A vagina é formada por lábios menores e maiores, clítoris e orifício da uretra. Não, tem que ter o orifício da vagina, que é por onde vai ocorrer aí a entrada por onde ocorre o processo de reprodução normal, certo? Por onde vai ser depositado o sêmen masculino e por onde também, se for parto normal, vai nascer um novo indivíduo. Então não tem que ser orifício da uretra.
porque a uretra ela não é comum ao sistema reprodutor como no homem, ok? Bom, nos ovários são produzidos hormônios estrógeno e progesterona e as células reprodutivas femininas com toda certeza. Então, nós temos aí como alternativa correta para a nona questão a letra C. Bom, aqui nessa questão você está vendo aqui as tubas uterinas, o útero e aqui o canal da vagina. Marina e Ricardo receberam a notícia que a tão esperada gravidez do primeiro filho do casal era ectópica. O que é uma gravidez ectópica? É quando ela ocorre não no útero, mas em outro local. Então, é fora do local natural ou normal. E aí, o médico afirmou ainda que a gravidez de Marina assemelhava-se aos 98% dos casos desse tipo de gravidez, ou seja, do tipo tubária. Conforme a imagem abaixo, assinalem o item que corresponde ao local, número onde o blastocisto se implantou. Bom, se ela tinha que estar aqui no útero, qualquer outro lugar poderia ser ectópica, mas o médico afirmou bem aqui. O médico afirmou ainda que a gravidez de Marina assemelhava-se aos 98% dos casos do tipo de gravidez, ou seja, tubária. Então, número 5, na tuba uterina. E, infelizmente, é uma gravidez que vai ocorrer risco de vida para a mãe. O feto aqui, o embriãozinho, não vai conseguir se desenvolver. Então, tem que ser realmente interrompida. E o número 5 e a resposta é a letra E. Ok? Bom, como eu tinha dito a vocês, e que ia falar de resolução de questões de ciclos de vida, né? Então, nós temos aqui sobre os ciclos de vida, ok? Então, aqui nós vamos ver o seguinte. Esse tipo de ciclo de vida aqui, como ele está botando esporófito, gametófito, então já sei que é um ciclo haplodiplobionte. Por quê? Porque é o único que vai envolver essas estruturas, ok? Então, no ciclo haplodiplobionte, nós sabemos que tem o adulto haploide, o adulto diploide, ok? Sabemos que todo gametófito é haploide, esporófito é diploide, esporo é haploide, zigoto é diploide, gameta é haploide. E a meiose ela é espórica porque vai ocorrer para a formação de esporos. Então, considerando aqui esses exercícios, o que é que eu vou observar aqui? Então, ele quer que eu classifique número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos ter o número 1 é o gametófito, ou masculino ou feminino, ou aqui, esses aqui, porque eles vão produzir gametas que são haploides, tá? Gametas haploides e produz por mitose. Então, número 1, gametófito, número 2, gametas. Gametas, quando se unem, formam o zigoto, que é diploide. O zigoto cresce formando o indivíduo adulto diploide, porque os gametófitos são os adultos haploides. Aqui você está vendo que está saindo da condição 2N para N, então aqui está ocorrendo a meiose, e a meiose é espórica para a formação de esporos, que é o indivíduo de número 5. Consequentemente, a letra D é a resposta que segue essa sequência e a correta para responder essa questão. Na próxima, também um ciclo haplodiplobionte, ok? E aí ele diz, o esquema é válido, letra A, para todas as plantas e muitas algas. Então, nesse caso, a resposta é essa, ok? Por quê? Porque isso é observado em todos os grupos de plantas e é observado também em algas. Agora, dizer que é somente para briófita, ele botou os grupos de planta e não colocou algas. Errado. Ele só colocou angiospermas e gimnospermas. Então, não colocou todas as plantas e nem algas. A D, só um grupo de plantas. E aqui, para todas as plantas e todas as algas. Nem todas as algas se valem do ciclo haplodiplobionte. Porque existem algas que vai se valer do ciclo haplobionte e outras que se valem do ciclo diplobionte. Ok? Próximo. Nós temos aqui uma alga uva, tá? Nós podemos ver que o ciclo de vida dela é haplodiplobionte. Por quê? Porque olha o nome esporos, porque olha o organismo aqui adulto, olha o outro, esse é haploide e esse é diploide. Por que eu sei que esse daqui é haploide. Por que eu sei que ele é haploide? Porque vem de formação de esporos que é haploide. Por que eu sei que esse é diploide? Porque se originou do zigoto e todo zigoto é o que? Diploide. Então, a meiose, no tipo de ciclo de vida haplodiplobionte, sempre vai ser espórica, sempre para a formação de esporos. Então, olha o indivíduo adulto, diploide, produzindo esporos. Esses esporos são produzidos por meiose.
Consequentemente, a meiose está ocorrendo aqui, ó, no número 2. Então, a resposta para a sua alternativa é a letra B, ok? Próxima questão. Nós temos aqui essa outra questão sobre o ciclo de vida também aqui de vegetais. Então, também é outro ciclo de vida aí, diplobionte. Então, vamos aqui. Ele quer a incorreta. Então, olha só. Letra A. O gametófito está representado por um. Tá. E por que eu sei que é aqui o gametófito, professor? Porque gametófito produz gametas, masculinos e femininos. Ah. Letra B. 1 é a fase haploide e 2 é a fase diploide. Todo gametófito é haploide. Todo gameta é haploide. Agora, se 2 é oriunda do zigoto, 2 só pode ser diploide. Então, tá correto. 3, letra C. 3 é produzido por meiose? Não. A meiose ela vai ser espórica. Espórica para formar o quê? Esporos. Então, a meiose, no caso aqui, não está certo. 3 é produzido por meiose? Não está correto. Por quê? Porque o zigoto, ele vai produzir um indivíduo adulto diploide. E o indivíduo adulto diploide sofre meiose para formar esporos. E os esporos, que são haploide, formam o gametófito. E o gametófito forma gametos haploide. Então, 3 está correto, sim. Letra C. D. 2. Pode ser chamado de esporófito? Com certeza, porque o esporófito vai sofrer meiose para produzir esporos. Em 1, ocorre a meiose gamética? Bom, em 1, não está ocorrendo meiose gamética. Em 1 está ocorrendo mitoses para a formação de gametas. Meiose gamética só ocorre no ciclo diplobionte, que é característico aí na grande maioria de animais. E letra E, ok. Então, aqui nós fechamos essa bateria de exercícios, tá? Na próxima aula traremos mais exercícios referentes ao que já foi estudado, ok? Peço a vocês que resolvam os exercícios do livro e aprofundem mais o conhecimento, tá bom? Um grande abraço, até lá a todos.